Hoje se inicia o mês do Sacratíssimo Rosário da Bem-aventurada e sempre Virgem Maria. Vamos nos empenhar o máximo possível para rezar não só um terço a cada dia, mas todo o Rosário, para honrar assim esta grande devoção e por meio dela a nossa Santa Mãe. Vamos também nos unir nesta caminhada pela vida, no próximo dia 8, às 16 horas, no Parque Vaca Brava, e formar o maior número de pessoas do nosso apostolado, atendendo a um convite de nosso arcebispo para protestar contra o aborto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caros filhos, a teologia católica nos ensina que a vida interior, chamada vida espiritual, é semelhante a um organismo, porque a graça santificante que recebemos no sacramento do batismo e que se recupera pelo sacramento da confissão, a graça santificante não nos é dada para permanecer estática em nossa alma. Se nós cremos que podemos crescer, evoluir, progredir na graça, nós precisamos usar disso para nos diferenciar dos protestantes, pois o protestantismo, sendo ele uma falsa religião, não crê de verdade na santidade e nem mesmo nos meios que se tem para atingi-la. Ao contrário do que se parece, o protestantismo não crê na perfeição, na santidade. Mas se nós não nos esforçarmos para crescer em graça, ainda que sejamos católicos de nome, agiremos como protestantes, seremos protestantes na prática. É preciso então, meus filhos, fazer um grande esforço para que cresçamos na graça, ou melhor, para desenvolver, para fazer crescer, para nutrir esse organismo espiritual que foi infundido em nossa alma no dia do batismo, caso queiramos não apenas parecer, mas também agir como católicos. E aqui, logo nós nos deparamos com uma dificuldade muito grande, uma dificuldade inoportuna. Ainda que desejemos a santidade, ainda que aspiremos à santidade, ela se mostra para muitos muito longínqua, sempre muito difícil de alcançar. Para muitos católicos, a santidade é como uma miragem, para exemplificar, um horizonte que cada vez que nós pensamos que estamos chegando perto, ele se afasta mais. E muita gente, vencida pelo peso da cruz, cai por terra e desiste. Tem muita gente que já desistiu da vida espiritual, mesmo vindo à missa aos domingos, que não consegue estabelecer a mínima rotina de vida de oração. Principalmente, essas pessoas abandonaram a vida espiritual porque foram contrariadas, até mesmo em questões sociais, ou familiares, ou pessoais, de foro íntimo, ou porque foram abordadas por uma tentação. Às vezes nem foi uma tentação tão grande, mas aquilo foi suficiente para fazê-la desistir. Infelizmente, nós desistimos muito fácil. Desistimos rapidamente. O que significa que nosso desejo de santidade, nosso propósito, esta resolução não passava de uma veleidade. Ou seja, de um desejo ineficaz, como uma frágil flor que uma simples ventania vem e desfaz. Nossa vida espiritual, meus filhos, frequentemente
frequentemente não passa de uma frágil flor que uma simples ventania desfaz. E isso, apesar de nós frequentarmos a confissão muitas vezes, de recebermos muitas comunhões, até de rezarmos o terço diariamente. Isso também, apesar de muitos bons propósitos e até de leitura espiritual. E por essa razão, nós devemos ler o Evangelho desse 18º domingo após Pentecostes, no seu sentido espiritual, porque a enfermidade daquele paralítico é uma imagem da nossa frieza, da nossa tibieza, da nossa paralisia espiritual. Por quê? Porque é justamente essa falta de propósito firme, de uma vontade firme, que faz atrofiar e paralisar os atos da virtude de uma alma que pretende progredir na vida espiritual. E a primeira coisa que nós devemos observar nesse Evangelho é justamente a vontade firme do paralítico. Ele queria ser curado com uma vontade eficaz. O Evangelho da Santa Missa de hoje foi extraído de São Mateus, que simplesmente fala de um paralítico que foi apresentado a Nosso Senhor. Já São Marcos, relatando esse mesmo episódio, acrescenta à cena algumas circunstâncias muito valiosas para a nossa meditação hoje. Pois declara que em torno da casa, por exemplo, onde estava Nosso Senhor, havia uma grande multidão à porta, de tal modo que ninguém podia conseguir um lugar. E o paralítico, naquela vontade imensa de ser curado, não se resignou a ficar entre a multidão do lado de fora da casa. Ele queria ser curado e por isso não desanimou diante daquela multidão que obstruía a porta da casa. Então, ele, com esta firme vontade, com esta decisão autêntica, que nenhum obstáculo pôde demover, ele é introduzido à casa pelo teto. Do mesmo modo, se não quisermos que nossa vida espiritual seja como uma frágil flor que uma simples ventania desfaz, devemos substituir nossa veleidade habitual por uma vontade firme e eficaz. É preciso querer ser santo e não apenas suspirar pela santidade. É preciso avançar na peregrinação rumo ao céu e não apenas ficar calculando distâncias, como quem teme o cansaço, como quem teme as renúncias, como quem calcula se a santidade vale os sacrifícios que traz consigo. Isso, meus irmãos, é o que eu já disse, é veleidade, ou seja, uma vontade ineficaz, que condiciona a santidade às circunstâncias fáceis, agradáveis, que exclui toda contrariedade e mortificação, toda renúncia e sacrifício. Imagine você, se Nosso Senhor tivesse pensado assim, como teria sido a nossa redenção? Não, Nosso Senhor escolheu o caminho mais difícil, o do sacrifício. Porque o sacrifício, de fato, é redentor. É Ele quem tem o poder de resgatar. Não pensou nas facilidades. Pensou em nos salvar da forma mais eficaz. E digo mais para os senhores, a veleidade não alcança o céu, porque o amor a Deus e o amor próprio, desordenados, são irreconciliáveis. Quem ama a Deus, odeia tudo aquilo que se opõe à caridade, ao passo que quem ama desordenadamente a si mesmo, cedo ou tarde,
irá se opor gravemente à caridade e renunciar à graça. Procurar reconciliar o amor de Deus com o amor próprio desordenado. Até hoje não nos acusamos com verdadeira humildade na confissão de que caímos por culpa própria e não porque era impossível resistir. Era possível resistir, era possível fugir daquela ocasião de pecado, era possível dizer não, era possível não pecar se tivéssemos feito tudo o que estava em nosso poder. Então, não somos como o paralítico que chegou até nosso Senhor. Somos como aquela multidão que se vê devota apenas porque ficou ali na porta da casa. Mas não vê nem ouve nosso Senhor. Assim como a enfermidade do paralítico é uma imagem da tibieza e a sua descida até nosso Senhor pelo teto da casa também possui um sentido espiritual. Se o paralítico tivesse permanecido com a multidão, não teria se encontrado com nosso Senhor. Do mesmo modo, um tíbio, quando procura rezar, é invadido por uma multidão de pensamentos que nascem dos vícios adquiridos e que o impedem de lucrar a graça. Isso significa que quando alguém se afasta da vida espiritual com a pretensão de retomá-la futuramente, ainda que tenha cessado de pecar, quem fica ali atormentando? Os maus hábitos, as lembranças ruins, permanecem na alma e continuam a molestá-la. Por essa razão, a tibieza só é vencida por uma grande força de alma, por uma vontade resoluta e decidida, por um desejo vivo de cessar de ofender a Deus, procurando não apenas fazer o estrito necessário, porque uma grande fogueira não se acende com faíscas lançadas em madeira verde. Se estamos paralisados pela tibieza, devemos fazer como o paralítico, recorrendo a quem pode nos carregar e conduzir a Cristo, a Santa Igreja. A subida do paralítico que se afasta da multidão e se aproxima do Salvador pelo alto da casa é imagem também da nossa meditação diária, pois a meditação nos faz considerar as verdades eternas sob a luz da graça e diminui em nós o fascínio e o apego das coisas do mundo. Pela meditação, nossa alma se eleva a Deus. Os 4 homens que carregam o paralítico são imagem das virtudes, pois quem medita e se dispõe a praticar a virtude, quem medita adquire as graças necessárias para que a sua veleidade se converta em uma vontade firme e eficaz. A meditação, meus filhos, é uma luz pela qual nós devemos ver por ela a beleza da virtude, a feiura do pecado, a bondade infinita de Deus, a caridade ardentíssima de nosso Senhor, a compaixão incomensurável de Nossa Senhora, dentre tantas outras verdades de fé. A meditação é uma espécie de oração pela qual nós nos desapegamos do pecado e adquirimos o fervor. Enquanto não houver meditação em nossa vida espiritual, nada irá nos elevar até nosso Senhor, porque todas as devoções, se não passam de orações vocais, todas as devoções nos alcançarão apenas a vitória contra a tentação presente, mas não nos darão os meios de extirpar as raízes que aquele vício fincou em nossa alma. A oração vocal, portanto, nos dá uma graça atual para com uma tentação presente. A meditação nos dá a graça de ver a malícia do pecado. E por isso, nós precisamos continuar combatendo. Após ter sido curado, nosso Senhor se volta para o paralítico e diz:
toma a tua maca e volta para a tua casa. Hoje, quando falamos da casa de Deus, vemos que de fato aqui é o nosso lugar. Como diz o Salmo, devemos habitar os umbrais da casa do Senhor. Hoje, inclusive, o introito da missa, o gradual, as antífonas, principalmente do ofertório, da comunhão, nos falam da casa de Deus, o templo de Deus. E assim como o paralítico entrou na casa para se encontrar com o nosso Senhor, não há vida espiritual que resista, por exemplo, à falta de recolhimento. Não há vida espiritual que resista à excessiva frequentação do mundo. Meus filhos, pela graça santificante, nossa alma se torna a casa de Deus. É o templo do Espírito Santo. Se permanecermos apegados às multidões, às rodas do mundo, ao espírito do mundo, podemos muito bem frequentar a casa de Deus, a capela, a paróquia, sem, no entanto, frequentar o nosso próprio interior, onde o Espírito Santo habita pela graça. Frequentar uma igreja não quer dizer que já temos vida interior. A vitória contra a tibieza e a aquisição do fervor por uma vontade firme e eficaz não ocorrerá enquanto quisermos ouvir e ver nosso Senhor sem sair das multidões, sem abandonar o espírito do mundo e as suas vidas. O Santo Rosário deverá ser para nós esta corda que ao mesmo tempo nos faz descer onde está Cristo, pela profundidade de nossas meditações, e nos faz subir ao céu para ver a face bendita de nosso Senhor para sempre. Recorramos a essas coisas simples e eficazes, com uma vontade também decidida e eficaz, para que a nossa vida espiritual não seja uma veleidade, mas seja firme, forte e capaz de nos fazer encontrar Deus todos os dias